Pessoal, vou continuar aqui, senão vou extrapolar o tempo, né? Terceira questão. Quais os tipos de índices existentes e quando devo utilizar cada um deles? No Oracle existem 4 grandes grupos de índices. Quando você faz um select lá na DBA, Underlying Indexes, ou no All Indexes, ou dependendo do teu nível de privilégios, você vai lá na coluna Index Type. Aí normalmente você vai ver 4 tipos: B-Tree, Bitmap, Function Based e tem o Domain. Então são 4 grandes grupos de índices. E o restante é derivação desses 4. Então eu vou falar de um modo genérico sobre esses 4, porque eles são os principais. Você tem o índice B-Tree, que é o índice default do Oracle. Quando você dá um Create Index, fala o nome da coluna, o nome da tabela, você está criando um B-Tree. É também conhecido como índice normal. Ele é um índice indicado para colunas que você tem alta cardinalidade, ou seja, muitos valores distintos. É o índice mais comum em todos os bancos de dados. Todo banco de dados relacional tem esse índice. E até NoSQL, né, que hoje eu não conheço nada de NoSQL, vi a palestra do João lá, também é comum lá em bancos NoSQL. Ele é muito utilizado, esse tipo de índice, em bancos OLTP, bancos transacionais. Porque normalmente você tem ali consultas que retornam poucas linhas. É o índice mais comum em aplicações do tipo OLTP. Aqui tem um exemplo de uma consulta que foi o que a gente viu nos slides anteriores. Vou fazer um select na tabela de cliente, pegando por e-mail, ou pelo nome, ou pela chave primária, ou pelo CPF do cara. É índice B-Tree. Você sabe que vai retornar poucas linhas. Esse é o mais indicado. No Oracle, tem um índice chamado Bitmap. Bitmap não existe, se eu não me engano, ainda não existe no SQL Server. Acho que não existia até o 2012. Não sei se no 2014 criaram. Se alguém souber. Normalmente os 2 bancos que eu mais conheço são Oracle e um pouco de SQL Server. No SQL Server não existe. Oi? Pelo menos no DB2 ele conseguia fazer muitos casos on the fly. Na primeira você fazer uma passagem, a primeira passagem que você faz, ele já sai construindo um hash contínuo. Aí na segunda passagem ele já divide. Vocês têm uma coisa similar lá. Legal. Então no DB2 tem. No Oracle tem um que você usa agora para baixa cardinalidade. É o contrário do índice anterior. Então agora, quando você tem uma coluna que tem muitos valores repetidos, eu vou criar um índice do tipo Bitmap. Qual é o exemplo de aplicação que eu devo criar esse índice? Você vai fazer lá uma consulta na tabelinha de pedidos pelo status do pedido. Então eu tenho lá, pegando um exemplo que eu uso nos meus treinamentos, eu tenho lá 5 status de pedido e eu tenho lá bilhões de pedidos. Tenho só 5 valores diferentes, baixa cardinalidade. Crio o Bitmap, mas cuidado, não é só sair criando o Bitmap em ambientes OLTP. Ele é muito utilizado em OLAP, em aplicações analíticas, no seu Data Warehouse, no seu BI, onde você não tem DML, onde não tem Insert, Update e Delete. Por quê? Ele é muito ruim em ambientes OLTP, porque ele demora muito para ser atualizado. A estatística da Oracle que ela fala lá, ó, em média, cada índice numa coluna ou na tabela degrada 3 vezes a performance do seu DML, o DML é muito mais. O Bitmap é muito mais. Eu não achei nenhuma documentação que fala o quanto ele piora, mas ele piora muito mais. E ele causa problemas nas aplicações. Eu já testei isso em aplicações de produção. Peguei lá um cenário legal para criar o Bitmap. A tabela tinha muitas atualizações. Não criei num dia, no outro eu apaguei. Gerou um monte de problemas lá de lock, eu apaguei no outro dia. Foi meu teste. Eu falei, quando eu comecei a estudar isso daqui. Então eu nunca mais criei em produção. Só em tabelas que não tem muito DML. Você sabe que é uma tabela que atualiza numa rotina de batch, ou roda um DML por minuto, não tem muita concorrência. Eu criei numa coluna, eu não lembro que era uma tabela acho que de documentos de um sistema,
e eu não lembro que tipo de coluna que era que ele armazenava. Eu lembro que ele tinha uma baixa cardinalidade. Então, ok, não ok, tipo assim, mas se você botar um negócio desse aí, você vai matar, né? Eu também não sabia muito bem a carga de DMLs que tinha naquela tabela. Eu criei mais para fazer um teste. Eu falei, vou pegar essa tabela que é um forte candidato. Eu sabia lá que tinha muito select nela. E aí eu não sabia exatamente a carga dos DMLs. Eu criei, no outro dia eu tirei. Acabou. Tem que tomar muito cuidado. Eu não recomendo criar em banco internacional. Ele é muito lento para fazer a atualização. Nós está rodando um update, lá ele demora muito mais do que o Bitree. Foi no 2008. Espera aí, ele vai botar a mão primeiro lá. Ignora a regra dos 4%. Ignora. Aquela regra dos 4% é para alta cardinalidade, do Bitree. Aqui é o contrário. Vai retornar um monte de linhas, que você vai fazer o bitmap. ID status, olha, tem 5 status numa tabela de bilhões de registros. É o bitmap é legal. E uma diferença dele é que ele indexa também os valores nulos. Então, se eu vou fazer uma pesquisa por valor nulo, dá para usar ele, dá para usar o índice. Mas cuidado, em ambiente que tem muita carga ali de DMLs, vai ficar ruim. Normalmente fica ruim. A não ser que você saiba que aquela tabelinha não tem muitos DMLs. É 2008 que começou o bitmap. Sim. Na versão 7.3. Não sei se foi em 2008 que ela foi lançada. Tá falando do SQL Server. Ah, do SQL Server? É 2008. Legal. Já tem então? Já tem, o bitmap Eu vi tem. Tá que no eu- site da Microsoft. Eu batei em algum fórum, não sei se foi grupo, mas eu perguntei pra alguém e falaram, não, até 2012 não tem. Fala Não falaram. Eu também, faz tempo que eu não mexo com SQL Server, eu consulto muito, mas eu não mexo. Não, legal. Não sei se vai ter o mesmo problema do Oracle, da questão das atualizações. Para Data Warehouse, o LAP é perfeito. Esse tipo de índice é perfeito. E lá você tem dados que tem uma cardinalidade realmente muito baixa. Você pode sair criando a rodo em índice bitmap. Pergunta assim, olá, normalmente o processo você usa carga, né? Muitas coisas que eu já fiz no processo de carga eu pagava os índices, que davam o overhead na hora da carga era alto, e depois eu recriava os índices. Você conseguiria fazer esse tipo de coisa assim no bitmap? Conselho, isso é uma das dicas que eu dou no meu treinamento de Ascaritani. Tem um capítulo lá que eu dou dicas só para DML. Aí uma das dicas é, apaga os índices, faz a tua carga lá que demora horas e cria o índice no final. Eu já fiz isso no ambiente de produção meu, na verdade fiz isso no Data Warehouse nosso. Na época que eu fiz uma carga lá para o Data Warehouse que era feita mensalmente, ela demorava 2 horas e 40 minutos. Quando eu fiz isso que você falou, fiz a carga com os índices, primeiro apaguei os índices, fiz a carga e recriei. O processo total passou a demorar 40 minutos. Aí de 2 horas e 40 para 40. Dependendo do método de carga, você invoca a tabela, ela fica com os dados disponíveis. Você disponibilidade da tabela. A performance de algumas pessoas fica muito. Principalmente uma carga de dados você está fazendo num horário diferenciado. É bom, é uma boa prática. Disso que você falou também, tem que tomar cuidado. Se você fazer isso no horário que o pessoal está fazendo consultas ali, você vai acabar com o desempenho desses caras. Então, normalmente uma carga de dados você faz num horário diferenciado, que ninguém está usando. Apaga o índice, faz a carga e recria no final. Fica mais rápido. Brincadeira rápida, a TDA tem que gostar de trabalhar de noite, viu? Porque olha. Pessoal, deixa eu ir para o próximo exemplo. Então, falando sobre o bitmap. Tem um índice baseado em função. Quando você pega lá, vou fazer uma consulta numa tabela de pedido, eu quero pegar somente os pedidos do ano de 2009. A minha coluna da data dos pedidos, ela contém a data completa. Ela tem lá o dia, mês, hora, ano, e horas, minutos e segundos. Ela tem todas essas informações. Eu quero pegar só 2009, eu vou ter que usar uma função aqui, ó, na coluna DT pedido. Então eu faço um till-char, DT pedido, extraio somente o ano com 4 dígitos e comparo com 2009. Se tinha um índice Bitree aí, um índice Bitree simples lá que eu mostrei no primeiro slide, esquece, ele não vai ser usado. Eu tenho que criar um tipo de índice especial, que é o índice baseado em função. O que muda em relação ao que eu mostrei anteriormente?
Ó, você cria o comando, ele pode ser tanto do tipo btree quanto bitmap. Então, um índice baseado em função, ele pode ser dos dois tipos. Se eu vou usar essa função aqui, ó, eu vou dizer que ele é um índice do tipo bitmap, dou o nome dele, vou criar na tabela pedido, eu pego a mesma função que eu estou usando aqui, ó, e jogo aqui, ao invés da coluna que eu criaria no btree simples, eu coloco a função aqui. Criei um índice baseado em função. Você pode usar isso também para evitar a questão do nulo que você falou. Você cria o índice com NVL, seu índice Legal. vira NVL. É uma forma de você contornar o problema. Você acha os nulos pelo índice. Perfeito. Só que ele nunca vai ser tão eficiente quanto o índice sem função. Seria o btree puro e o bitmap puro. Ele tem um peso muito maior. Vai ter que fazer essa conta na hora de gravar. Oi? Na hora de gravar ele vai ter que executar a função. Também. Então ele é pior que os índices puros, baseados em função. Se puder evitar a função, é a melhor coisa. Não tem como evitar, aí apela para esse índice baseado em função. Esse daí é só um caso exemplo, né? Mas logicamente, numa situação assim, eu só quero o ano 2009, eu podia colocar lá na posição where, campo data, que em 1 de janeiro de 2009 até 31. Eu mostro também, legal. Tem uma outra solução aqui para sair da função. Eu mostro também no treinamento lá de SQL Tani. Você, ao invés de usar a função aqui na coluna, você pode fazer o seguinte: coloca o DT pedido e bit.win, aí eu coloco aqui um toDate, uso a função na string, não na coluna. Aí eu uso o toDate pegando aqui o valor do primeiro dia do primeiro mês de 2009, 0000, até 31/12 de 2009, 23:59. Então eu usei funções do lado da string, não na coluna. Aí eu posso ter um índice btree aqui e usar a função do lado contrário. É uma outra alternativa. Dá para fugir da função. Aí é uma dica para fugir do índice baseado em função. Legal. Obrigado por lembrar. Então deixa eu ir para o quarto item. A gente vai falar agora do índice de domínio. Volta. Sim, pior. Aquela estatística do 3 vezes mais é com o btree. Os outros eu nunca encontrei uma estatística oficial. Fica pior que o puro. Na verdade, o que a Oracle faz? Quando você cria um índice baseado em função, ela cria uma coluna virtual. Então, por trás, ela cria uma coluna virtual oculta e indexa essa coluna. Indexa ela. É pior, sim. É pior do que os outros. O quarto grupo, o índice de domínio. Esses daqui são índices mais especializados, mais complexos para você poder otimizar consultas complexas. Como, por exemplo, consultas de colunas que têm um texto muito grande. Você tem uma coluna lá do tipo glob, que é um character glob, um objeto grande de caracteres. Lá onde eu trabalho no tribunal, a gente tem lá sistemas que armazenam documentos gigantes em colunas. Então você tem lá colunas que tem uma bíblia, por exemplo. Uma coluna que tem uma bíblia. Ela pode ter lá centenas de gigabytes de informação naquela coluna. Você quer fazer uma consulta por strings naquela coluna que contém documentos. Você tem um índice da Oracle chamado Oracle Text para utilizar esse tipo de consulta. O btree esquece. Ele nem indexa colunas do tipo glob. E ele não seria eficiente também. Tem um índice específico para você criar, o Oracle Text. Aí, aqui tem um comando de exemplo para criar esse índice. Create index. O que muda em relação ao btree simples? Eu sempre comparo ele com o btree simples. No final, aqui tem uma palavra-chave index type is ctxis.context. E aí não dá para entrar em detalhes aqui. Eu só falo no basicão. O principal aqui, quando você vai otimizar uma consulta, né, nesse tipo de coluna que tem um texto muito grande, você tem que ter um cuidado especial aqui no teu SQL. Que cuidado é esse? Não coloca o like. Normalmente você faz um like quando você quer pesquisar uma string numa coluna usando o btree. Se colocar o like, não vai usar o Oracle Text. Tem que escrever uma condição diferente. Contains, nome da coluna, vírgula, expressão, fecha os parênteses maior que 0.
Então tem que escrever uma instrução SQL diferente. Então um cara que quiser otimizar esse tipo de consulta numa coluna com texto muito grande, esquece o like. Tem que aprender a escrever isso daqui. Tem que saber o que está fazendo. Uma pergunta aqui? Eu falei só do Oracle Text porque é o único que eu conheço do domain. Tem também o Oracle Spatial, eu nunca trabalhei com aplicações que precisam desse tipo de índice. E tem outros que eu não conheço. Quarta pergunta. Criei um índice porque ele não está sendo utilizado. Um monte de fatores que podem influenciar no índice não estar sendo utilizado. Eu já falei até alguns deles nos slides anteriores. A tabela é pequena. A tabela é pequena, o Oracle o otimizador pode ignorar aquele índice. E aqui eu tenho um exemplo, que eu crio uma tabela chamada tab.nf, seria uma tabela para guardar NFs, uma tabela simples só para exemplificar. Tem um código da nota fiscal, a data e um valor da nota fiscal, 3 coluninhas. Fiz um insert aqui 2 vezes, inseri 2 linhas nela, uma tabela pequena. Criei um índice na coluna que seria o correspondente à chave primária, o código da nota fiscal. E aí vou ver o plano de execução, filtrando pela coluna código da nota fiscal, igual a 1. Ela é do tipo varchar. Fiz isso proposital, depois eu vou ter um exemplo aí. Fiz uma chave primária varchar, não é uma recomendação. É só para exemplificar. Então aqui, CDNF igual a 1. O que aconteceu aqui? Eu tenho um índice. Não teve scan. O Oracle ignorou. Ignorou o índice. Ele sabe que é ruim. Então essa é a primeira situação. A tabela é pequena, por isso que ele usou. Segunda, as estatísticas da tabela do objeto estão desatualizadas. Então o Oracle, desde a versão 7 alguma coisa, ela criou um otimizador baseado em custo, que se baseia em estatísticas do objeto, informações de quantidade de linhas, quantidade de blocos, informações das estatísticas da coluna, se ela tem quantos valores, quantas incidências de valores ela tem em cada coluna, uma série de valores que ele usa para saber qual é o melhor caminho de acesso para buscar aqueles dados. Então, ele precisa de estatísticas atualizadas do objeto para poder montar o melhor plano de execução. Se eu tiver estatística desatualizada, ele pode montar um plano de execução ruim. Eu peguei aquela tabela que eu criei lá, tab.nf, fiz uma carga aqui de quase 1 milhão de linhas, não atualizei a estatística, gerei o plano de execução. Ele continua fazendo o full table scan. E agora ela está grande. Qual é o problema aqui? Estatística desatualizada. Eu dei uma carga gigante nela, só que ela não está com as estatísticas atualizadas. Eu tenho que, após essa carga aqui que eu fiz, eu teria que ter coletado umas estatísticas novamente dessa tabela. E é o que eu vou fazer agora. Aí eu vim aqui ó, na linha 21, coletei estatísticas da tabela, vi o plano de execução de novo, agora usou o índice. Mas o custo aumentou. O custo diminuiu. Não. Ó, Tá dois. aumentou, nesse caso aumentou. Verdade, isso eu não tinha percebido. Eu até gerei o exemplo, eu não tinha percebido. Nesse caso foi muito específico. Vamos ver o tempo, se também. Mas esse custo aqui engana, aí é uma estimativa. Aqui deu 0,021, deixa eu ver o tempo do outro. 0,022. Realmente o custo é proporcional. Não ficou tão melhor. Porque ainda assim, apesar de ter 1 milhão de linhas, tem 3 coluninhas, valores pequenos. Ela ainda é uma tabela... Tem muitas linhas, mas ela é considerada pequena. Exatamente. É porque o Oracle acha que tem 2 linhas. Ele acha que tem 2 linhas. Por isso que a estatística está pequena. Se olhar no rows, ainda tem 2. Onde está? Peraí. Essa estatística aí, o Oracle acha que ainda tem. Não, beleza. Aqui. Verdade, tá certo. O problema aqui, ó, esse custo aqui é mentiroso. Olha, obrigado por lembrar. Esse custo aqui é mentira. Ele está com a estatística desatualizada. O custo real não é isso. Nem o tempo. O custo real é muito maior que isso. Então, na verdade, aqui não é o custo real. Ele se baseou nas estatísticas que estão desatualizadas. Então não é isso não, isso aqui é mentira. O custo real realmente seria aproximado disso. E aí se eu forçasse um full table scan agora, a gente ia ver um número muito maior que 2. Item C. Terceiro motivo para não estar usando lá o índice. Você usou uma função, você teve uma conversão implícita ou explícita. Aqui eu mostro um exemplo em que houve uma conversão implícita.
eu tenho uma coluna lá, código da nota fiscal, que é varchar. Quando eu faço a consulta aqui, ó, uma string, ele está comparando com varchar com varchar. Então ele vai fazer o quê? Vai usar um índice. Não teve conversão nenhuma, varchar com varchar. Agora, o que eu vou fazer? Eu tirei a string aqui, eu tirei as aspas simples do 1. Não existe comparação de valores com tipos de dados diferentes. Ele tem que fazer uma conversão de algum dos dois lados. Então aqui eu tenho um valor varchar e outro valor numérico. Ele vai converter o varchar para numérico. Ele vai fazer uma conversão implícita. Como é que eu vejo isso? Aqui no plano de execução. Eu não coloquei nada para fazer aqui a conversão. No plano de execução ele me mostra que o otimizador fez um to-number lá. Aí usou